Olá, feliz 2022 a todos e todas. Sou o Luiz, estou aqui com a Ale. Tudo bom, Ale? Tudo jóia, feliz ano novo aí na nossa Feliz ano live, novo. Tô na aqui com nossa, os fogos ainda. na nossa primeira live de ano novo. Isso mesmo. Então você que nos acompanha aí desde agosto de 2021, estamos aqui agora em 2022, continuando para esse concurso que agora, né, comecinho do ano aí, pessoal que já se inscreveu, está estudando conosco. Se você ainda não está estudando conosco, eu vou colocar aqui o link do nosso curso. Agora é a hora, né? Não tem mais o que pensar. Ah, vai dar tempo? Sempre dá tempo. Claro que se você começar antes, você consegue, né, ter mais tempo, obviamente, né? Mas começa antes, mais tempo para estudar, mas tem gente que consegue se organizar e estudar com bastante afinco aí num curto período de tempo e ter um ótimo resultado. Ou você já está estudando por conta, agora se complicou, está com dúvida em algumas coisas, olha lá o nosso curso, a gente teve um ótimo resultado nos últimos editais, tem professores super preparados, né? Inclusive alguns autores aí dos textos, dos livros, então não deixa de estudar com a gente, tá bom? Se você também não viu nossas lives desde agosto, a gente tem a playlist aqui no canal, então assiste aqui a playlist, inclusive os simulados, então acompanhe, a gente está aqui toda segunda às 19 horas. Como eu disse no vídeo anterior, a gente está gravando num horário diferenciado aí, para a gente também ter uma folguinha, né, Ale? É, E então, no nosso chat está fechado hoje, porque não está sendo no mesmo horário. Então, mas se você tem alguma dúvida, você pode mandar no nosso WhatsApp aí. Já voltou, já estamos atendendo, né, hoje. Então, no dia de hoje já está funcionando. Pode mandar essa dúvida aí no WhatsApp. E também tem o link do grupo de WhatsApp na descrição do vídeo. Então, clica aí no grupo do WhatsApp, na descrição do vídeo que tem o grupo do WhatsApp. Certo? Então esses são os meus recados aí de sempre, né? Eu acho que até a prova aí, sempre importante lembrar as pessoas. E Ale, terceiro episódio da nossa série dos pontos mais importantes aí do edital, né? é isso aí, Luiz. Hoje nós vamos trabalhar os últimos temas, mas nós tivemos uma pergunta aí durante a semana, de uma aluna que perguntou, como eu sinalizei na última live, né? Como que você vai selecionar e fazer o resumo dos itens, né? Então, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu falei que ele não cai, ele despenca. Então, só vou retomar, né, em função dessa dúvida da nossa aluna, para vocês terem certeza aí que todos os comentários que vocês mandam, a gente recebe com muito carinho, né? E, e procura responder todo mundo aí da melhor maneira possível, né? Então, por exemplo, né, como eu havia colocado, um dos itens que nós trabalhamos na semana passada foi direitos fundamentais da criança e do adolescente. Então, você vai literalmente responder quais são esses direitos fundamentais para que você não perca, né, essa informação de vista aí, já que é um tema que vai cair na prova. Inclusive, você pode argumentar, como eu havia comentado, né, no estudo de caso. Você vai usar esse conteúdo no estudo de caso, né? Então, no nosso artigo 227, né, nós temos literalmente escritos os direitos fundamentais, né, da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, que é um dos itens que também está, né, no edital e a gente comentou na semana passada, né, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, né. Então nós temos aí, pensando, né, até naqueles gibizinhos da Mônica que a gente vê, né, existem algumas imagens da internet que vão nos trazer quais são esses direitos. Então, seria o direito à vida, o direito à saúde, à alimentação, à educação, ao respeito, à dignidade, à profissionalização, à convivência familiar e comunitária, né, à liberdade. Então, assim, a gente repetindo, né, a cultura, ao lazer, ao esporte. Então, pensando assim, e a gente não vai esquecer nunca mais aí esses direitos, né. Então, a mesma coisa eu falei para vocês fazerem, né, das medidas de proteção, no caso aí vocês vão recorrer ao ECA, né,
para poder dar conta aí de quais são as medidas de proteção, tá certo? Nós temos aí no ECA, por exemplo, no artigo 101, 9 medidas, né? Então, elenquem essas 9 medidas e aí, a partir delas, vocês vão resumindo as ideias principais, tá bom? Espero ter respondido aí a sua pergunta. E vamos hoje começar falando de outros itens, né, na sequência de onde paramos na semana passada, que foi o item adolescente em conflito com a lei, né, que com certeza vai cair também alguma questão, não só por estar no Estatuto da Criança e do Adolescente, junto às medidas socioeducativas, mas porque a gente tem uma inovação aí nesse edital, que é falar de justiça restaurativa, né, e também algumas indicações de autores falando da criminalização, falando que a internação é a última medida, né, em último caso, é uma medida excepcional. Então, essa mudança na perspectiva punitiva, né? Então, temos aí algumas sinalizações de possíveis temas que vão cair nesse assunto. Mesma coisa que eu havia comentado com vocês no item 18, né, que fala de medidas socioeducativas, vocês vão elencar, porque não adianta vocês aprofundarem teoricamente sobre esse assunto se o mínimo, que é saber quais são as medidas socioeducativas, vocês não sabem, né? Então vocês têm que elencar, de acordo com o ECA, quais são as medidas, né? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, internação, né? Então você precisa saber quais são essas medidas socioeducativas para poder fazer até a crítica, né, de alguma situação que possa aparecer na prova, tá certo? Então, eu acredito que pelo menos uma questão aí relacionando os dois assuntos, né, de adolescente em conflito com a lei e medida socioeducativa pode cair, porque como eu não sei se foi em alguma live que eu falei, ou alguma aula, né, que eu já nem sei mais qual das momentos que eu falei, mas o assistente social no Tribunal de Justiça, ele vai atuar com essa população. No caso da capital, nós temos a vara especial, né, que é justamente, localiza-se ali no Brás, que vai atender apenas, exclusivamente, né, adolescente em conflito com a lei. No caso do interior, entre aspas, 10 aspas, né, porque às vezes a gente não considera, né, Diadema, Grande São Paulo aqui como interior, mas é que divide, né, capital, litoral, interior, enfim. Nas outras regiões, eh, essa questão do antifracional, ela acaba sendo cumulativa, né, em outras varas. Então, o assistente social, ele vai acabar atendendo essa população também. Então, por isso que eu acredito, como no raciocínio que eu tenho falado com vocês das provas, no raciocínio que você tem que ir para a prova sabendo o que vai ser requisitado, porque é uma competência que você vai ter que ter desenvolvida, né? Você vai ter que saber o que fazer, por exemplo, no estudo de caso, se cair alguma coisa perguntando sobre um adolescente que cometeu um ato infracional, né? Ele vai querer medir em você como vai ser o seu posicionamento diante de uma situação com essa população, né? Então, especificamente desse assunto, né, de adolescente em conflito com a lei ou medida socioeducativa. Então, eu acredito que possa cair não só na de múltipla escolha, pelo menos uma questão com relação a esses dois temas, mas também com relação ao estudo de caso, tá certo? Então, não deixem de estudar aí essa bibliografia também. Nós vamos aí entrar no item 20, né, caminhando aí para os últimos temas aí do nosso edital, violências e violência doméstica. Vocês se lembram lá da penúltima live que eu fiz, que eu falei para vocês colocarem um monte de coraçõezinhos na questão de família, na questão de gênero, né, que se eu não me engano, acho que era o item 9, o item 10. Agora eu vou falar para vocês também colocarem 20 coraçõezinhos no item 20, digamos assim, né? Porque temos um grande número de bibliografia falando de violência, violência doméstica. Nós temos varas especializadas na violência doméstica, com a atuação do assistente social. E mesmo, né, no interior, por exemplo, você também vai atender violência doméstica, Lei Maria da Penha, né, que a gente chama. Então, você precisa dominar esse assunto, porque eu estou apostando muito no item 19, aliás, que eu pulei ele, coitadinho, que é criança e adolescente vitimizados, né, que também temos muitas bibliografias sobre isso, então podem colocar coraçõezinhos aí no item 19 e no item 20, e
Pensando nesse número aí que eu estou chutando aí, dividindo as 40 questões, eu diria que vai ter pelo menos umas 2 questões de criança e adolescente vitimizado e pelo menos umas 2 questões de violência e violência doméstica. Pensando aí analisando toda a bibliografia, né, e o pensamento dos autores aí com relação a esses assuntos. Pensando agora, né, na parte final aí do nosso edital, do item 21 para frente, são as medidas de proteção e a tutela de idosos em situação de risco. Nós temos aí o Estatuto do Idoso, como uma legislação sendo cobrada, que também está na própria legislação, na letra da lei aí, né? Quando a gente fala que cai a letra da lei, né? A lei seca, né? Nós temos aí no Estatuto as medidas de proteção, né? E eu acredito que uma pelo menos possa cair de idoso, porque o assistente social na vara da família, ele vai ter que atender, né, interdição de idoso, por exemplo. Então eu acredito que seja um assunto, não vai ser muito explorado na prova, mas ele não vai ser esquecido, eu diria, né? Então também é um assunto aí que você precisa, como diz a professora Joana, realizar um voo sobre esse assunto, para que você tenha repertório aí para conseguir assinalar alguma questão, tá? Eu não diria que poderia cair questão de idoso no estudo de caso só exclusivamente do idoso, mas de repente pode cair uma família que tenha um idoso que esteja sofrendo violência, aquelas desgraceiras toda, né, gente, que eu falei que pode cair, né? Várias violências, várias situações assim que culminem num acolhimento institucional, ou no caso se cair um caso de vara de família, né, que tem a questão financeira envolvida aí na questão da interdição do idoso, alguma coisa bem estilo novela, sabe? Novelas da vida real, né? Então, eu acredito que possa cair, porque cada caso que a gente pega, também de interdição de idoso, que eu não fazia, né, e comecei a fazer de maio para cá também, e me pegou aí de surpresa como que existe, como as relações familiares, elas podem chegar em determinadas situações aí que você fica de boca aberta, né? Então, eu acredito que possa cair alguma coisinha de múltipla escolha aí. Não estou apostando muito no estudo de caso, mas vai que, né? Tenha um idoso aí de pano de fundo aí na questão do nosso estudo de caso também. Não dá para dizer que não vai cair, né? No item 22, olha, vou reforçar de tudo que hoje a gente, nesse último bloco, né, do item 19 ao item 25, crianças e adolescentes vitimizados, violência e violência doméstica, é o top, né, do top 1 aí do que eu acredito que vá despencar na prova, tá? Não que os outros assuntos que eu esteja colocando não vá cair. A exemplo do último concurso de 2017, que também seguiu a mesma ordem, né, dos temas do edital, e as últimas perguntas foram justamente sobre os temas 22, 23, 24 e 25, que é tutela e curatela, guarda compartilhada e alienação parental. Então, esses últimos itens aí, a gente, no mínimo, tem que saber o que que é cada coisa, né? Aí é o básico para poder ir para a prova. Sabe quando a gente fala que você tem que levar caneta preta, tem que levar o documento para entrar, né? Para poder fazer a prova, para mostrar que você é você. Então, requisitos mínimos para fazer essa prova é você saber do que está sendo, né, pedido aí, o que, que seria uma tutela, o que, que seria uma guarda, o que, que é uma guarda compartilhada, e aí é um pouquinho que nós vamos comentar hoje, tá? Então, são assuntos que vocês precisam saber, inclusive do ponto de vista jurídico, porque você vai atuar, você vai receber um processo, por exemplo, de eh, não só de violência, mas de guarda unilateral, guarda compartilhada. Você vai ter que saber a diferença de um para outro, né? Para você conseguir até ter uma abordagem mais adequada naquela situação, né, que você está sendo demandado aí para realizar o estudo social, né? Então são conceitos básicos que você vai precisar dominar para fazer essa prova, né? Então, por exemplo, quando a gente teve uma alteração aí, né, também no Código de Processo Civil, né, que a gente vai colocar a questão da legislação da pessoa com deficiência aí,
que teve uma mudança, então eu acredito que vocês também precisam entrar em contato com essas alterações, por isso que é importantíssimo vocês assistirem os vídeos de legislação, né, que vai colocar inclusive a curatela da questão da pessoa com deficiência como uma medida excepcional, né, então vai precisar, né, do que o juiz se apoie na decisão de uma equipe multidisciplinar, né, justamente por isso que a gente é uma das requisições que o assistente social vai ter que ter, né? A questão também que não está claramente no edital em itens, mas quando a gente fala de criança e adolescente vitimizado, tem a lei do depoimento especial, que também essa certeza absoluta que vai cair, porque é uma polêmica até muito grande na nossa profissão, né, com relação ao depoimento especial, mas os juízes têm requisitado aí que o profissional de serviço social atue com depoimento especial. Então, nós temos aí, no caso, a legislação específica do depoimento especial que também pode cair. Então, percebam que às vezes vocês vão ter que fazer essa relação, né, do que pede no edital em termos de assunto com as legislações aí que estão sendo solicitadas. Então, a tutela, por exemplo, qual que é a diferença de tutela e de curatela, né? Então, a curatela, por exemplo, ela vai ser concedida para administrar bens de pessoas maiores e incapazes. Por isso que eu estou falando aí da questão da pessoa com deficiência e da questão do idoso, né? Dando exemplo aí nesse último bloco aí da nossa série do que é importante estudar, né? E já a tutela, ela vai ser concedida para cuidar de uma pessoa menor, né, de idade, no caso, e administrar seus bens na falta dos pais, né? Então, aí nós temos a diferença de tutela e de curatela, né? Assim como a gente precisa distinguir, já pensando num tema que também nós falamos na semana passada, o que que é uma adoção, o que que é uma guarda, né? Que seria uma diferença aí, que a adoção, ela vai estabelecer justamente uma nova filiação entre o adotante e o adotado, né? E já uma guarda não. A guarda vai regularizar uma convivência de fato, né, que vai atribuir para esse guardião a representação jurídica da criança e as obrigações, né, de promover essa assistência moral, material e educacional, né? Então, mesmo que seja um assunto que a gente já falou lá atrás, ligado à questão do direito da infância, né, e juventude, a gente também retoma aí quando cai de novo um outro item aí falando de guarda e, por exemplo, a gente entender qual que é a diferença de guarda e adoção, por exemplo, né? Como também a guarda compartilhada e a guarda unilateral, por exemplo, qual seria a diferença delas? No mínimo, você precisa ir para a prova sabendo isso, né? Que a guarda compartilhada, ela vai acontecer, a unilateral, vamos começar que é mais fácil, né? A unilateral, ela vai ser conferida, né? Apenas um, né, dos pais, a pessoa que vai revelar uma compatibilidade, né, maior aí para permanecer o cuidado, né, para ser o cuidador principal aí dessa criança e desse adolescente, né, mas não que não dê responsabilidade, né, também para o outro, né, que ele não vai ser o guardião, mas ele vai fazer parte da vida dessa criança, vai regulamentar a visita, né, porque o supervisor, o genitor que não vai ter a guarda, ele vai ter que também ele também é parte legítima, né, para solicitar as informações, prestação de contas, né, de como que esse cuidado unilateral está sendo feito aí em termos, quando é uma guarda unilateral. O outro, no caso a mãe ou o pai, que não é o detentor da guarda, ele também fica presente na vida da criança, embora, né, a decisão, o cerne aí de cuidados fica sob a responsabilidade de uma pessoa só, como o próprio nome diz, né, uma guarda unilateral. Já a guarda compartilhada, o tempo de convívio, né, com os filhos, ele vai ser dividido de uma forma equilibrada entre a mãe e o pai, né? E aí você pode até colocar, por exemplo, uma guarda compartilhada com fixação de residência na casa de fulano, por exemplo. Mas o tempo de convivência, né? Então vamos supor, um pai que cuida do filho todo dia de manhã, porque a mulher trabalha, né, a mãe trabalha o dia inteiro, não vou dizer a mulher, né, a mãe trabalha o dia inteiro, e aí de manhã a criança vai para a escola de tarde, por exemplo, de manhã o pai só trabalha à tarde, ele pode cuidar da criança de manhã, né, para contribuir aí nos cuidados. Pode ser uma guarda compartilhada, por exemplo, né? Então, os dois, nesse caso, são aptos para exercer o poder familiar, né? Então, a não ser que um deles não queira, né? Mas é uma tendência muito forte hoje no judiciário você regulamentar, né?
vê nos processos da regulamentação da guarda compartilhada, né, que é justamente essa divisão e participação aí bem equiparada, né, de um genitor contra o outro não, e o outro, né, porque guarda compartilhada não vai ter aí o contra, né. Eles precisam claramente, né, se dar bem, né, minimamente para poder ter uma convivência mais saudável, né, porque você vai ter um contato muito maior, né, depois da separação entre os genitores, do que numa guarda que seja, de repente, unilateral e é uma regulamentação de visita quinzenal, por exemplo, né. Então esse tipo de coisa vocês precisam ter, no horizonte, eu diria, né, para vocês conseguirem fazer não só as questões de múltipla escolha, mas também as questões, as questões que podem ser colocadas aí na prova do estudo de caso, né. Eu acredito que a alienação parental pode cair, não só na múltipla escolha, mas também se cair algum caso de vara de família, no estudo de caso vai cair o que é, alienação parental, pelo menos, né. A gente tem uma questão aí profissional mesmo, né, de não afirmação, é muito difícil comprovar alienação parental, né, então o assistente social ele vai transitar na forma de cuidados, né, de cada um, mas nós não vamos afirmar, né, a existência de alienação parental ou não em alguma situação, né, mas a gente precisa saber que a alienação parental ela é prejudicial, né, quem é vítima é a própria criança ou adolescente, né, porque elas são arrastadas no meio do litígio dos pais, né, então eles são usados como mensageiros, como espiões, como instrumento de vingança do outro, né, então a criança acaba sendo a maior vítima aí nesse contexto de alienação parental, né. Você forma um juízo, né, contra um dos genitores, né, acabando prejudicando a imagem, né, dele como pai ou dela como mãe aí, né. Então, é muito comum logo depois da separação, né, começar a acontecer esse tipo de coisa, né, mas a gente como profissional, né, do serviço social, a gente tem que tomar muito cuidado aí, porque é um termo de difícil comprovação, né, ele vai ter indicadores muito mais psicológicos do que sociais, eu diria assim, embora haja, né, uma questão social por trás aí, mas o que vai focar mais nesses estudos são os danos psicológicos na criança, né, que vive a questão da alienação parental, né. Inclusive, o genitor que faz alienação parental, né, ele pode até perder a guarda, né, mas eu em todo o tempo, né, que eu trabalhei no judiciário, eu não cheguei a acompanhar nenhum caso que chegou a esse tipo de desfecho, né. Então, a alienação parental, por ser um assunto tão delicado, né, você já tem a legislação aí de alienação parental gravada, né, para vocês estudarem, mas também, nós temos algumas referências, né, de outras bibliografias falando aí, sobre esse assunto e da complexidade que é o profissional de serviço social se posicionar frente a esse tipo de embate, né, entre o casal, o ex-casal, né, ex-casal no caso. Então percebam que existem muitos temas que são de vara de família, né, e que permeiam, né, todos os outros temas. Então vocês dominarem a legislação desses assuntos é de fundamental importância para vocês conseguirem fazer uma boa prova, né. Então, o objetivo que nós tivemos, né, nesses 3 últimos encontros, foi justamente dar um panorama para vocês, do que é importante vocês se dedicarem mais aí nessa, não vou falar reta final ainda, que reta final a gente fala no último mês aí, né, para a prova, mas enquanto a gente ainda tem tempo, né, ainda temos aí, olha gente, né, temos aí um pouco mais aí ainda, né, de de como vocês se organizarem para estudar, se dedicando um tempo maior no nesses assuntos. Olha, tá vendo? A alienação parental pode cair porque ela latiu para esse assunto, né, que foi um dos últimos aí, os de vara de família. Então, eu acredito mesmo que possa cair, né, esses últimos assuntos, mas de uma maneira proporcionalmente menor, né, um de cada, diria, né, e que vocês precisam, como espinha dorsal aí desse estudo, é dominar a questão da legislação e, obviamente, o posicionamento do serviço social frente a essas demandas aí que o assistente social do judiciário ele vai atuar no seu cotidiano profissional, né?
Então, pessoal, mesmo que hoje vocês não puderam, né, colocar as dúvidas, né, coloquem as dúvidas no nosso WhatsApp, No que na WhatsApp próxima aí. o Luiz já colocou o WhatsApp, e na próxima semana, né, nós vamos, com todo o prazer aí, retomar as perguntas que vocês podem fazer, né, para ajudar vocês nessa preparação aí, para que nós tenhamos um resultado aí mais adequado, né? Gente, então é isso. Hoje a gente não tá com o chat aberto, mas faz suas perguntas. A gente gosta muito de falar com vocês, por isso que a gente não deixou, né, nenhuma semana aqui faltar um conteúdo novo para vocês, para ir auxiliando, além do que a gente coloca lá na área do aluno para você estudando. Mas agora o importante é que você foque na prova, ou seja, foque nos estudos que a gente já fez desde lá de agosto, falou já como que você se organiza, o que você deve ler, quais são os materiais, como estudar, o que a Lê está colocando aqui, quais são os pontos importantes da bibliografia. Claro que a gente quer que vocês continuem nos assistindo, mas não deixem de estudar ali pelo curso, tá? Isso é fundamental, é muito importante. Um outro recado: se você ainda não participa no grupo, clica aqui na descrição do vídeo ou pede no grupo no nosso WhatsApp que a gente manda o grupo de WhatsApp para vocês, tá bom? Se vocês acham que tem algum assunto nessa. Ainda não entramos, né? Mas que tem algum assunto nessa reta final que a gente precisa abordar de uma maneira mais específica, ou vocês acham que faltou tudo, manda mensagem pra gente, né, Lê? Quem sabe a gente não pode rever aí o nosso cronograma desse novo ano e incorporar aí algum assunto. Se tiver bastante gente pedindo, a gente pode trazer para fazer para vocês. Tá bom? Vou E colocar mais uma vez aqui também a página do curso. para reiterar aí, nessa primeira semana do ano, a semana que nós colocamos em prática, né, o comecinho aí das nossas metas, né, incorporem, né, como mensagem principal dessa semana a necessidade de vocês estudarem a legislação, né, porque percebam que principalmente do meio para o fim dos assuntos, todos eles têm uma interface com legislação extremamente importante. Então, no mínimo, ir para a prova com esses conhecimentos do que é cada coisa, vocês precisam ir. Né? É como o RG, como a caneta preta que vocês têm que levar para fazer. Então, vocês precisam estudar a legislação, mesmo que seja mais cansativo, né? Às vezes a legislação ela vai cair como letra da lei mesmo, né? Como um artigo citado. Então, assim, assistam os vídeos de legislação aí para que contribua aí para a formação de vocês e para que vocês tenham um melhor resultado na hora da prova. Então, assim, essa fica como meta aí de ano novo para vocês se esforçarem aí com legislação, que é um desafio também para nós, né? Ficar em cima, né, do conteúdo legalista, mas eu procurei na live de hoje tentar trazer alguns exemplos do porquê que a gente precisa saber disso, porque na prática você tem que saber do que se trata o processo que você vai estar atuando, tá certo? É isso. Agora eu quero falar um pouco também de uma coisa que você não pode deixar para a última hora, que não diz tanto respeito à prova, mas a sua organização, que é o seguinte: se você se inscreveu lá no site da VUNESP, você tem que acompanhar pelo site da VUNESP o local, a data da prova e tudo mais. Não deixe de ver essas informações o quanto antes. E por que eu estou falando logo na primeira live do ano e tudo mais? Porque tem gente que se inscreveu em outra cidade e tem que se deslocar até essa cidade para fazer a prova. Então Uhum. você não vai deixar para comprar passagem se você vai de ônibus ou se você vem de outro estado, né, de avião, de última hora, né? Uhum. Então a mesma coisa vale para sua hospedagem. Se você não conhece ninguém na cidade, tudo, você tem que reservar um local para ficar um hotel, um Airbnb ou coisa do tipo, né? Uma pousada, o que seja. Então também reserva o quanto antes, tá? Não deixa isso para última hora. Ver o caminho, onde vai ser a prova e tudo mais. Então fique ligado aí com essas coisas, que eles vão divulgar os locais de prova, tudo o horário certinho, tudo no site da VUNESP, tá, gente? A gente fala sempre bastante aqui, então, aproveita esse começo de ano aí também para se organizar nesse sentido, para você fazer a prova com tranquilidade, não sair correndo e tudo mais, não errar a cidade no dia, acontece, Eu né? já vi. E- E assim, tudo faz parte de garantir uma tranquilidade maior na hora da prova, né? Porque você está seguro, você fez todas as previsões aí, mesmo fazendo previsão, às vezes tem algo que foge do nosso controle, né? Então, não vamos aí. o é, psicológico na prova é fundamental, né? A é, gente, qualquer coisa, o pessoal fala assim, né?
teve um jogo importante, qualquer tipo de esporte, ou qualquer tipo de decisão muito importante, se a pessoa não dormiu direito, se a pessoa não chegou legal ali, teve algum imprevisto antes, isso mexe e acaba te abalando de alguma forma. Então, se você deixar para a última hora para ver onde vai ser a prova, e não se organizar direito, não ficar tranquilo, você vai acabar acordando em cima da hora, você pode ficar nervosa e tudo mais, e isso vai te prejudicar de alguma forma na prova. Nem que você consiga se restabelecer, não, para, agora cheguei, consegui, vai dar tudo certo. Isso não é bom. Então, também, mais uma vez, assim, não deixa para ver esses detalhes que não são detalhes, né? Porque você precisa estar lá para Sim. fazer a prova, para a última hora, tá Uhum. bom? Então, primeira live do ano, eu já queria dar esse recado aí, se você ainda não viu isso, veja agora. Fecha agora Uhum. esse vídeo, dá o like antes, se inscreve no canal, a gente nunca pede isso, né? De Uhum. inscrever no canal e dar o É, é. like. Faça isso e vai resolver essas suas pendências aí que são prioridades agora para você fazer a prova. Tá bom, Ale? Mais algum recado aí, final? Não, começando aí 2022, com o pé direito aí, com muita garra, muita energia, muita disciplina aí para os estudos, e dizer para vocês contarem com a gente nesse processo de preparação aí, que nós estamos dando o nosso melhor aí para que vocês consigam alcançar o objetivo da aprovação. Muito bom, então é isso. Matricule-se no nosso curso se você ainda não conhece. A gente teve um ótimo resultado nos últimos editais para o Tribunal de Justiça. Esse aqui foi o nosso resultado só para assistente social. Então a gente aprova muita gente, professores são qualificados. Então você pode ter certeza que você vai ter um ótimo roteiro, aí, um ótimo caminho de estudo se você vier com a gente. Se ainda não nos conhece, entra lá no nosso site, pode mandar pergunta aí que a gente está à disposição. Beleza? Então é isso. Nos vemos semanas que vem às 19 horas também nas segundas-feiras. Então, até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, boa semana.